Você já parou para refletir sobre o que é capaz de fazer com uma capacidade extraordinária que tem? Olhe o mundo à sua volta. Contemple os objetos, as cores, as formas, os seres vivos e as pessoas como você. Você compreende tudo o que vê no seu entorno? Sim, é claro que sim, afinal você é um ser dotado desta capacidade, um ser, aliás, que pertence a uma espécie tão singular que só ela detém esse poder. Compreender o mundo à sua volta e nós mesmos como seres inseridos em um contexto de tempo e espaço é o que nos faz ser o que somos, humanos. São coisas para nós tão comuns, tão ordinárias, tão rotineiras, que dificilmente tomaríamos tempo para pensar sobre isso. Mas pense. Mas e que tal se você se comparar a outros seres do mundo natural que sofreram e passaram igualmente por processos evolutivos? Você, assim como eu, é um animal vertebrado, mamífero, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos e da espécie Homo sapiens. Toda essa classificação científica em si, porém, não nos coloca em vantagem alguma sobre os nossos demais companheiros do reino animal. Olhando externamente e até fisicamente, temos inúmeras desvantagens sobre muitos outros animais em termos de expectativa de vida, força física, resistência às intempéries. Somos extremamente frágeis se comparados a outros da nossa ordem. Mas quando nossos olhares se voltam para dentro, passamos a perceber que há diferenças enormes entre nós e eles, e entre nós e outros seres do reino natural ao qual pertencemos. Mais uma vez, cabe aqui o conhecido texto no qual Abraão, que é a fonte ou o originador da busca mais sublime, recebe uma mensagem que lhe diz: vai-te para ti mesmo. É nessa ida para nós mesmos que poderemos encontrar respostas tão ansiosamente desejadas. E mesmo se não encontrarmos as respostas, certamente encontraremos as evidências de um projeto inteligente e que obedeceu a certas regras e instruções que produziram capacidades extremamente singulares e únicas em nossa espécie. Já vimos anteriormente a fala como uma dessas capacidades singulares do homem, e agora compete a nós seguirmos um pouco mais para dentro, a fim de divisarmos o poder da abstração, a capacidade de imaginar, de criar pelo pensamento, de formular hipóteses, a capacidade de resolver charadas, cálculos e silogismos. Vamos tentar resumir a ideia por meio de um modelo simples. A habilidade de formular hipóteses e poder comprová-las não é uma habilidade que nos acompanha durante toda a nossa vida. Porém, essa habilidade existe apenas nos seres humanos. A nossa forma de pensar vai mudando com o desenvolvimento, acompanhado e sustentado também pelo desenvolvimento do nosso próprio sistema nervoso. Uma criança pode saber que se apertar certo botão, a TV vai ligar. Mas e se não ligar? Certamente ela vai procurar um adulto que será capaz de pensar em diversas explicações do que pode estar acontecendo. Verificará então se o controle tem pilha, se estas estão descarregadas, se a TV está com a luz vermelha que indica a ligação à corrente, etc. O adulto, através do seu desenvolvimento, adquiriu a habilidade de pensar de forma abstrata ou formal. O pensamento abstrato ou pensamento formal consiste na capacidade de pensar de forma independente à realidade que se apresenta a nós de forma concreta. Permite ao ser humano pensar em diferentes cenários, em hipóteses, possibilidades, entre as quais, logicamente, se encontra a realidade concreta.
No exemplo simplificado que expusemos na introdução desta criança que não é capaz de pensar além da realidade que tem diante de si, a TV não liga, mas o adulto entende que há possibilidades de se estabelecer hipóteses, comprová-las e solucionar desta forma o problema. Na abstração, partimos, por exemplo, de uma questão no mundo real ou de um problema que a realidade nos apresenta e buscamos uma seclusão, uma separação dos elementos mais relevantes daqueles que são irrelevantes. E por meio da imaginação, da racionalização e do pensamento abstrato, nós tentamos achar soluções para o problema. Criamos assim hipóteses, proposições que a princípio podem ser falsas ou não, na tentativa de examinarmos o conjunto do problema e aos poucos irmos eliminando as variáveis improváveis até chegarmos à verdade sobre o fato. Assim, a abstração é a ação ou efeito de abstrair, ou seja, de isolar mentalmente um elemento ou uma propriedade de um todo, para considerá-la de forma individual. É a capacidade de separar ou de isolar elementos de uma realidade e tratá-los de forma individual. A palavra vem do latim abstratione, que significa separação. Tal capacidade é considerada como singular e única à espécie humana. Por meio da abstração, transportamos o conteúdo do mundo real para a mente e ali depuramos o que é mais significativo e importante, a essência dos objetos, e percebemos formas, cores, nuances, estrutura, dimensões espaciais, texturas. Criamos modelos mentais, calculamos e extraímos conclusões que nos conduzem a uma melhoria, o que de certa forma é uma previsão embasada em dados do mundo real. Pelo poder do pensamento abstrato, examinamos o passado e aprendemos dele, dos erros e acertos. E igualmente pelo mesmo poder do pensamento abstrato, imaginamos o futuro e as variáveis que poderão vir a se repetir. Assim, criamos mentalmente estratégias para evitar o pior e realçar o potencial para um futuro melhor. A abstração nos permite criar símbolos e representações numéricas e a fazer cálculos simples e complexos. Este poder, inclusive, nos conduziu à descoberta da matemática, quando nossos ancestrais de 35 mil anos atrás evoluíram a tal ponto de usar marcas em ossos, representando uma contagem, que poderia ter sido um calendário astronômico primitivo, ou mesmo a contagem dos meses de gestação das antigas mulheres na África. Esta vasta capacidade do ser humano, porém, não vem de uma só vez, não se expressa totalmente como um único momento inicial em nossas vidas. Jean Piaget, celebrado psicólogo e epistemólogo suíço, falecido em 1980, desenvolveu o estudo do pensamento abstrato e o dividiu em fases na vida humana. A primeira fase, que ele chama de sensório-motor, vai do nascimento até 2 anos de idade. E nesta fase, o pensamento do bebê estaria circunscrito apenas ao aqui e ao agora. Já a segunda fase, Piaget chama de estágio pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos em média. É o estágio do pensamento simbólico, quando a criança pode pensar sobre fatos ou objetos que não estão presentes neste momento. Pode pensar, por exemplo, na bola, que viu há alguns dias, ou no brinquedo que seu colega de escola tem e ele gostou tanto. O terceiro estágio, chamado de estágio de operações concretas, vai dos 7 aos 11 anos, onde as crianças já são capazes de realizar operações mentais mais complexas,
Porém, sua forma de pensar ainda apresenta uma limitação, pela qual a criança tem que manipular as coisas para poder pensar sobre elas. Entre o segundo e o terceiro estágio, começam, portanto, a utilizar a lógica, as operações mentais, mas unicamente para fatos e objetos do seu ambiente, da sua realidade concreta. Já o quarto estágio, na linha do desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, manifesta-se a partir dos 12 anos de idade, ou seja, quando a criança começa a se tornar um adolescente. Para Piaget, a característica mais importante desta nova forma de pensar seria o fato de poder pensar em termos de possibilidades, e não somente de realidades. Os adolescentes vão mais além da realidade imediata e começam a descobrir que a realidade pode ser muito mais ampla daquilo que possuem diante de si, o que influenciará de forma importante em seu comportamento. Como vimos, segundo Piaget, o último estágio do pensamento cognitivo e da abstração ocorre após os 12 anos de idade. A partir daí, o adolescente já consegue pensar em termos de possibilidades, de variáveis, e não apenas do concreto, da realidade que tem naquele momento. Por isso, a tradição judaica estabelece que o compromisso da pessoa com as leis religiosas só deve ocorrer após esse período, 12 anos para meninas e 13 para meninos, que é entendido como o início do exercício do raciocínio pleno, quando o adolescente já está capacitado a pensar fora da realidade física, que é uma condição essencial para que se reflita sobre textos antigos complexos, para que dali se extraia sabedoria. Para concluir, a habilidade de abstrair é um dos grandes diferenciais do cérebro humano. A capacidade de fazer abstrações parece estar associada à nossa capacidade de observar o que ocorre ao nosso redor e de compreendermos, de pensarmos e logo existirmos, de perceber padrões e regras e explicá-los com conceitos e ideias na nossa mente. Desta capacidade humana única nasce o nosso poder de construir a partir do pensamento, de resolver problemas complexos, de imaginar e trazer para a realidade uma obra de arte ou uma complexa sinfonia, por exemplo. Com esse poder, damos sentido ao mundo em que vivemos e, assim como o poder da fala, tal capacidade é igualmente singular e atesta-se apenas em uma única espécie de seres vivos, nós mesmos, os seres humanos. E isso é, sem a menor dúvida, uma evidência incontestável de uma seleção inteligente, guiada, ciosa e desejada pela mente maior, que está em tudo e a tudo permeia. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.